Então, boa tarde, pessoal. Estou aqui de novo, segundo dia, para falar mais um pouco sobre o Fast Store, né? Aqui vai ser parecido, eu tentei trazer uma novidade para vocês, né? Para quem assistiu ontem, também ver mais alguma coisa diferente ali. Então, para quem não conhece, né? Eu vou falar um pouco de Fast Store. Sei que todo mundo já ouviu. Quem veio ontem ouviu também, e todo mundo está querendo saber um pouco, né? Como que a gente começa a desenvolver usando essa nova tecnologia que a VTEX está implementando, né? Eu vou falar um pouco assim, por que não é tão nova, né? Qual é a perspectiva que a gente quer com ela, qual foi o porquê também da gente escolher essa abordagem, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou o Bruno Moreira, atuo na VTEX aí, estou há 3 anos, né? Comecei no time de projetos, hoje tenho o prazer de liderar o time de Regional Product e App Architect. O que eu vou falar aqui, que nem eu falei, o que é Fast Store? Só um contexto, né? Só para desmistificar o que é, né? É um novo framework totalmente? É uma lib? Não é nada disso? Não, né? Também como começar, né? Eu quero começar a desenvolver em Fast Store, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que focar para eu já me preparar para quando for a tecnologia atual da VTEX, de front-end. E o hands-on também, né? Para a gente tentar mostrar ali um pouquinho e vocês verem, para a gente navegar pelo código e dar umas dicas para vocês começarem. Então, primeiro, o que é a Fast Store? A Fast Store, na verdade, é um conjunto de libs, é um toolkit para implementar lojas rápidas. E é isso, o objetivo da Fast Store sempre foi ser isso. O próprio nome já diz, é implementar lojas rápidas. Todas as decisões que a gente tomou na arquitetura, na forma de desenvolver, pensando em performance e também na usabilidade ali de desenvolvimento, né? A gente quer que os desenvolvedores sintam-se confortáveis para desenvolver usando Fast Store. E o que é performance, né? O que é uma loja rápida? É isso aqui, pessoal. Isso aqui é um print da nossa loja demo, que é o nosso starter, que é o score do Lighthouse e é mobile, tá? Nem coloquei o desktop porque vai bater 100, né? O mobile, quem já tentou otimizar performance no mobile, eu já fiz isso bastante e eu nunca cheguei perto desse número. E agora já é uma realidade, né? Então um score ali, verde ali, que é o que o time de negócios quer, é o que o pessoal de UX quer, agora é bem possível com essa nova abordagem que a gente está utilizando. Quem quiser testar, só entrar aí no WebDev e rodar a loja. E quiser comparar com a de vocês, só para vocês sentirem um gostinho, também recomendo. Tá bom, mas o que é esse toolkit, né? Que eu falei, é um conjunto de libs, a Fast Store. Tá, mas o que é esse toolkit? No final, eles são 3 que se baseiam o toolkit. Um é o SDK. O SDK é um gerenciamento de estados da sua loja. Então, normalmente, você entra na loja, o cliente vai lá, adiciona um produto ao carrinho. Você tem que guardar o carrinho, né? Ele vai... Como que eu identifico quem é o usuário? Então, você tem que ter um estado ali para ter o usuário. Tem a UI, né, para fazer aqueles lightbox, para aparecer o carrinho ali. Então, tem todo um gerenciamento também de UI para vocês fazerem isso. O próximo, além de outras também, uns outros métodos, né? Busca, sei lá, login, essas coisas. Então, tudo também vai nesse SDK. O outro é a UI. Então, para a gente melhorar ainda mais a performance, a gente também criou uma biblioteca de componentes React que são focadas nisso, né? Existem várias no mercado e vocês podem utilizar, na verdade não é requisito usar o nosso da Fast Store, vocês podem usar o Material UI, Chakra UI, qualquer coisa UI que vocês verem, mas a gente fez esse porque ele é focado em performance, então ele está muito em linha com o que a gente quer. O objetivo é que vocês possam usar esses componentes e não ter uma queda de performance, né? Do nada vocês importaram um componente e a performance caiu 10 pontos. Por quê? A gente não quer isso. A gente quer que vocês vão desenvolvendo e não tem que se preocupar com isso. A gente cuida dessa questão de escalabilidade da performance para vocês. A outra é Fast Store API, que no final é o gateway para as APIs de e-commerce que a gente está usando. Então, tudo que vai estar ali vai integrar com uma API de adicionar o carrinho, uma API de busca, uma API, sei lá, de login, vai ficar nesse Fast Store API. Ele é um gateway, né? E é a nossa camada GraphQL, que eu vou mostrar ali depois, vai ficar mais claro, que vai integrar com o nosso framework. E um desenho bem alto nível de como a solução da Fast Store funciona, a gente pode pensar em 3 camadas, tá? Então, a primeira ali, eu coloquei como CMS, né? Então, quem já desenvolveu ali em VTEX.io, CMS ali é o Site Editor, né? É como a gente pode criar uma interface para um time de negócios entrar com conteúdo
e, magicamente, né, isso ser renderizado na nossa página, aquilo integrar com os nossos componentes ali, com o nosso front-end e ser renderizado. A outra que é a camada de aplicação propriamente dito, né, onde a gente vai ter essas libs, então eu coloquei ali a UI, a SDK e a API, que pode ser várias outras também, tá? E ela se conecta com o quê? Com o starter. Esse starter, essa que é a grande sacada que a gente teve ali para melhorar a experiência, tanto do usuário, quanto do desenvolvedor, quanto a performance. O que a gente está trabalhando é criar esses starters que eles vão ser acoplados a frameworks de mercado, né? Então, em vez de você se perguntar como que eu posso me desenvolver, como que eu começo a desenvolver, ou como que isso se faz em Fast Store. Não, a gente quer trazer mais para o que o ecossistema está usando. O que o ecossistema está usando hoje em dia? Gatsby, está usando Next. Então, se o seu desenvolvedor, você tem uma equipe que está altamente capacitada em Next, em Gatsby, ele vai conseguir, a curva dele para implementar Fast Store vai ser muito melhor do que partir do zero para implementar, né? Então, o trabalho que a gente está fazendo é criar esses starters que vão usar esses frameworks e ainda mais, né? A gente ainda vai dar um passo a mais de fazer starters para grocery, starter para farm, starter para sei lá o quê, e conta também com o ecossistema para criar isso, né? Para criar esses starters para a gente facilitar o desenvolvimento. No final, a gente quer que vocês tenham liberdade, mas também tenham um pouco de trabalho. A experiência conta muito aqui. E tem o WebOps. Esse WebOps, na Vtex a gente tem a questão do CMS, a gente está trabalhando um CMS headless, que vai ser o nativo da Vtex, e tem o WebOps. O WebOps é fazer o deploy, é o CI/CD. Como que é? Tá bom, eu fiz o desenvolvimento ali e eu quero que isso vá lá e já entre para a produção. É o WebOps. A gente está fazendo isso também, então vai ter uma solução nativa para vocês fazerem isso. Depois eu mostro um pouquinho ali só para vocês verem, mas, na verdade, o que é mais legal também é que tudo isso, se vocês quiserem, vocês podem fazer. Se você tem uma camada de DevOps na sua empresa, que você já tem tudo configurado, vocês podem usar. Porque a aplicação que está ali, ela é desacoplada da Vtex. Você pode subir e vai funcionar perfeitamente, né? Então você pode ter a sua CDN para rodar a sua aplicação de Fast Store, pode ter o seu esquema de CI/CD. Então isso tudo vai funcionar sem precisar da Vtex, se vocês quiserem, né? O CMS também, né? O CMS também podem plugar com CMS externos. No final, o que a gente faz é tornar isso mais fácil. Então, primeiro, como começar, né? Como que está mostrando isso tudo? É para se aproximar do ecossistema, mas como que a gente começa? Então, eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês, varrer um pouquinho ali o boilerplate, né? Esse starter que eu falei, e tentar mostrar até a camada do CMS que eu não mostrei ontem, que para vocês verem que a liberdade é muito grande, né? A gente transforma, a gente dá um passo ali para o lado de não fazer as coisas tão mágicas, né? Se vocês quiserem que tudo seja muito automático, pode ser, mas a gente também quer dar a liberdade de vocês customizarem. Pode projetar aqui. Então, perfeito, pessoal. Então, o starter que eu estou falando, se vocês entrarem aqui no Vtex site /Base Store, essa aqui é o starter que a gente está falando. E o que a gente está usando hoje é um starter em Gatsby. Se vocês, quem já conhece, quem já estudou, se vocês verem, é Gatsby, né? Claro que ele vai ter toda a integração ali com as nossas libs, já está tudo configurado, já tem um look and feel já implementado para vocês, mas no final é Gatsby. Então, quem quiser começar a estudar, dica 1. Esquece Fast Store para estudar. Vai direto no Gatsby, faz o tutorial é 100%. Cai dentro que vocês vão conseguir, vocês vão entender muita coisa. Depois vai ficar menos mágico, né? Vocês vão entender o que está acontecendo. Então, eu já clonei ele aqui. Já fiz a instalação dos pacotes. Vou dar um yarn develop, que é o script que a gente botou ali no package.json para rodar. E deixa ele dar uma buildada aqui.
Um ponto importante é que esse starter ele vem com um arquivo aqui de configurações, que é storeconfig.js. Nela, você coloca a sua conta, qual é o environment, né? Se é o stable, é o beta. Tem outros parâmetros aqui que não vem ao caso, mas vocês podem configurar. Também tem aqui o GTM, então ele já está integrado com o GA4, né? Então você já consegue colocar sua tag aqui, ele já vai estar configurado. Então, se buildou certinho, pronto. Né? Ele já está rodando, já tem um look and feel aqui da nossa loja, e é a loja que eu mostrei ali para vocês da performance. Era dessa loja aqui, desse layout. Né? E o que vocês podem reparar também é que vocês podem desenvolver em localhost, né? O que também é uma quebra de paradigma ali do que a gente estava usando no Store Framework, que é o atual. Né? Então, ele já roda no localhost e vocês já conseguem desenvolver aqui. Né? E depois eu vou mostrar também ali como que funciona essa parte de deploy e tudo, mas ele já roda aqui. E como que é o esquema aqui de pasta? Né? Isso aqui é muito mais Gatsby do que Fast Store. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a minha home, né? Se eu clicar num produto, vai renderizar o produto, como esperado. E como eu crio essas páginas? Né? Ali no I/O a gente tinha a questão também de ter cada bloco para colocar. Aqui o que acontece é que vocês vão ver que a gente está muito mais... a gente está menos low code, né? Então tem muito código envolvido. Vocês podem se aproveitar de bastante coisa. Esse starter que ele é bem completo, eu vou mostrar aqui. Mas também vocês têm liberdade de implementar. Isso é bem legal, é uma coisa ali que o desenvolvedor gosta. Né? Ele vê o low code e fala, pô, maneiro. Dá para implementar rápido, mas o desenvolvedor quer rodar, ele quer criar os componentes, ele quer usar as ferramentas que ele conhece. Então isso aqui que é bem legal. Então se eu entrar aqui, por exemplo, ó, uma das partes, não vou falar que é a mais importante, mas uma das partes mais importantes do Gatsby é essa aqui, é a page. Nela que a gente cria as páginas. Né? Então a index, por exemplo, é a que implementa a home. Né? Se eu entrar aqui, vai ter todo o componente aqui da home e é React. Né? A gente implementa o React e ele vai renderizar a home. Se eu tenho uma de 404, ela mostra aqui. Se eu quero implementar uma da rota 500, um erro 500, vai estar aqui também. Então, no final, se a gente quiser criar uma página nova, a gente vem aqui, cria um arquivo dentro dessa pasta page. Tá? Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei ontem, hotsite.tstx, e a implementação dessa página é React. Né? Então, eu vou fazer um componente aqui bem tranquilo. E eu colocou. O Copilot completou aqui para mim, mas não é isso que eu quero não. Deixa eu colocar um outro aqui. Vou botar uma mais amigável aqui. Hotsite. Tá bom. Salvei. Quando eu faço ali, já vai ter o hot reload. Ele já vai jogar para o localhost, se tudo der certo. Buildou, vamos ver. Se eu entrar aqui no /hotsite, beleza, está o meu componente aqui. Então é bem rápido, ele builda ali na hora e você consegue ver na sua máquina. Né? Então, eu tinha falado ali da biblioteca de componente, aí pode ser que você fale, pô, mas eu vou ter que implementar tanta coisa assim, né? Eu vou ter que fazer tudo zero o tempo todo. Também não. Né? Então, como eu falei, a gente tem as libs ali. O que eu vou mostrar agora é que a gente tem a lib ali de UI. Né? Se a gente quiser se alavancar dessa biblioteca da Fast Store, a gente vai conseguir utilizar. Então vamos supor que eu quero colocar um carrossel. Então aqui na documentação, se vocês quiserem explorar um pouquinho, muitos dos conceitos que eu estou falando aqui, na documentação está bem mais claro, está bem mais devagar ali para vocês entenderem, mas a gente tem aqui todos os componentes ali que a gente desenvolveu. A gente está usando bastante o design atômico, né? Então a gente separou ali em átomos, moléculas e organismos. E o mais legal, que também foi uma sacada legal da galera que arquitetou essa lib, é que ela é agnóstica de framework de CSS. Então vocês podem usar o framework de CSS que vocês quiserem. A gente não está tão opinativo nesse ponto. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui só na Base Store, que nela, o que a gente usa é SAS. Né? Então, é bem legal, porque é o que o pessoal está usando. Então, se você quiser usar SAS, a nossa Base Store já está ali. É um starter opinativo, né? A gente colocou coisas ali, implementações, que é para guiar vocês. Mas, por exemplo, se vocês quiserem usar o Tailwind, que particularmente eu sou fã, vocês falar, pô, então como eu faço isso na Fast Store? Você não vai falar como faz na Fast Store, você vai colocar ali, ó, Tailwind, Gatsby.
vai seguir o tutorial, tá roxinho, porque eu já fiz isso. E vocês vão implementar assim, né? Então é bem de mercado, então é onde vocês têm que procurar, e eu acho que é a mentalidade que a gente tem que ter para desenvolver em Fast Store. Mas voltando ali para a UI, vou entrar aqui, vou procurar o meu componente de carrossel, tem vários, né? Então a gente já implementou vários aqui. Então vou pegar o de carrossel e ele já mostra aqui como que utiliza. Esse pacote já está instalado ali, integrado no Starter, mas então vocês não precisam fazer dar um yarn add ou coisa do tipo. Então você viu aqui, ó, eu quero esse carrossel. Então o melhor ainda, que eu acho muito legal, quando eu estou usando um framework, usando uma lib, é o que me chama muita atenção, é isso aqui, ó, show code. Perfeito, eu já posso pegar o componente e colocar aqui no meu código. Aqui ele vai falar para importar, beleza, aqui ele vai reclamar do pretty, vou dar um fix aqui só para ficar bonitinho, e beleza, salvei, ele vai acionar o hot reload, e se tudo der certo, já apareceu. Ficou feio, mas apareceu, né? Então já tem o componente aqui, né? Então isso que é bem legal, vocês podem se alavancar bastante. E se quiser usar outro de mercado, tranquilo também, não tem problema. Mas lembre-se que o foco é performance. A gente sempre tem que estar com isso em mente. E é tanto isso, né? Se a gente entrar aqui na config, que eu tinha mostrado, quem aí conseguiu ver rapidinho, a gente colocou aqui um Lighthouse CI, né? Por que a gente colocou isso aqui? O que a gente colocou ali no nosso WebOps é que sempre que vocês forem fazer um PR na master, a gente roda um bot de Lighthouse, que ele vai ver quanto de performance o seu site tem com aquele PR, né? Então, vocês vão conseguir ver o que está melhorando e o que está piorando, né? Então, esse exemplo aqui de um PR que está aberto, não sei bem o que faz, mas no final ele roda aqui um bot de Lighthouse e mostra. E mais ainda, ele gera uma URL de preview, que é parecido com a questão dos workspaces, né? Você linka ali e tem um workspace e ele vai gerar o preview. Então ele tem aqui com o PR que você fez. Quando você dá o build, o WebOps pega, ou dá o build não, você dá o merge na master, deu o aceite, fizeram um review, ele automaticamente vai pegar, vai fazer o build e já jogar para o URL final, tá? Que é essa aqui, né? basevtx.app, para o que eu estou mostrando. Então, essa é a questão ali, e é o que eu estava falando ali de WebOps, que a gente já está fazendo essa parte de CI/CD, mas vocês podem implementar o de vocês. De novo, é opinativo, tudo que a gente está fazendo aqui é para melhorar, tanto para o desenvolvedor, quanto para a galera de negócios, né, os gestores de e-commerce e de tecnologia. Só para incrementar mais um pouquinho a página ali que eu tinha colocado, do Hot Site, além disso, a gente tem bastante implementação aqui dentro da Base Store, tá? Então, por exemplo, se a gente vê ali na Home, a gente tem uns outros componentes, né? Por exemplo, a gente tem uma shelf aqui, que já está certinha. Ela não está direta na UI, no Fast Store UI, mas a gente pode se alavancar dela aqui. Então, deixa eu só pegar o nome dela aqui para utilizar. Acho que é alguma coisa shelf, deixa eu ver aqui. Product Shelf. Perfeito. Shelf. Tá em Sections. Beleza. Então, a gente já pode pegar esses componentes e colocar, né? Eu então vou ali no meu... eu vou ali no meu Hot Site. Quero colocar mais um. Eu já importo ele aqui. Por quê? Se você ver aqui o path dele, a gente separou certinho aqui, né, os componentes para vocês se alavancarem deles, né? Então eu tenho aqui, ó, dentro de Components, Sections, eu tenho Product Shelf, né? Então vocês conseguem já se alavancar deles, né? E a implementação é React, tá, pessoal? Então eu coloquei ali eu falei do Size, a gente está usando como framework de CSS, ele está usando Size, né, como compilador, e o componente aqui, ele tem tá tipado, né, a gente usa TypeScript, então está bem autodocumentado, isso também é bem legal, e vocês conseguem aqui implementar ele só importando, tá? Deixa eu voltar aqui, acho que eu me perdi. Não vou colocar ele não, porque eu quero mostrar outra coisa aqui.
o que existe ali também, né? Na página de produto, vocês devem pensar que o e-commerce de vocês tem vários produtos, né? Então, como que a gente gera isso aqui? O Gatsby, ele nasceu ali como um framework de criação de sites estáticos, né? Então, ele gera tudo no build. Nessa última versão, ele acabou incrementando ali uma coisa que o Next tinha, que é o Server-Side Rendering. Então, esse esquema de Server-Side Rendering, a gente usa muito para produto, né? Por quê? Se você tiver 300 mil SKUs na sua loja, ele vai ter que buildar 300 mil cada execução ali, cada atualização. Se tiver 1 milhão, vai buildar 1 milhão de páginas. Isso vai demorar muito, né? Então, o que a gente fez foi, e se a gente aplicar para essas páginas assim, que tem mais volume, né? E tem que ter uma taxa de atualização mais rápida, e se a gente usar o Server-Side Rendering do Gatsby V4? Então ele já está aqui, né? Eu nem falei. Para criar a página, o nome do arquivo React é a estrutura ali do que vai ser a rota. Vocês conhecem bem, né? Mas a rota aqui das páginas de produto da Vtex é o quê? É o nome do produto, o slug, né? /p. Se eu quiser fazer isso em Gatsby, dentro da página da page, eu posso fazer subestruturas de páginas. Então, eu posso fazer subníveis. Então, aqui, o que eu coloquei? Eu não, né? A pessoa que criou aqui o starter. Tem o slug, né? A gente colocou ele como parâmetro. Esses colchetes significam que são parâmetros. E tem o /p. Esse aqui, o P, o nome do componente do P ali, é só para fazer aquele /p da estrutura de URL de produto. Então, e aqui o que ele faz? Existe um método no Gatsby, que é o getServerData. Quando a pessoa bate nessa rota, ele pega um dado do servidor. E esse dado do servidor é o quê? Essa query aqui. É uma query GraphQL que ele está pegando o dado de produto para essa página específica, né? Então, ele pega essa query, pega os dados e empurra aqui para dentro do componente. Aí dentro do componente é só React. Então, por isso que é também importante conhecer essa parte de GraphQL. E o que vocês também podem fazer para explorar é que quando você sobe aqui no localhost, a sua Fast Store, ele também cria o GraphQL IDE ali para você verem a camada de dados, né? Então aqui eu fiz uma query que eu vou mostrar já, mas tem várias outras, né? Então eu posso chegar aqui, vou escolher uma aqui, sei lá, que eu usei ontem, né? All Site Page, já tem aqui para vocês explorarem. Toda essa camada de GraphQL aqui é usada para buildar o site de vocês, e vocês podem usar ele para customizar os componentes. Então você cria, no final é sempre saber de onde que o dado vem, qual é a query que eu faço, se eu vou ter que criar uma fonte de dados, ela também é extensível, e como que eu pego isso e jogo no meu componente. Então isso também a gente já se preocupou. Deixa eu fazer uma query aqui só para vocês verem, né? Edges, Node e Path. Então aqui, essa query aqui é o que ele lista as páginas que ele gerou estaticamente, né? Então, estaticamente não necessariamente. Pode ser todos os templates que existem. Então aqui ele tem a 404, tem a checkout, tem a login, tem ali da slug. Então isso da página de produto com o slug, então ele já gera para você, e aqui é para vocês explorarem. Igual tinha ali também no I/O, a gente tinha o GraphQL IDE para vocês explorarem a camada de dados, ele também faz. E uma novidade aqui que eu quero mostrar para vocês, que ontem eu falei do CMS, muita gente me perguntou, como que fica a questão do Site Editor na Fast Store. A gente está com uma evolução do produto, que é o novo CMS, é um CMS headless. A gente está criando ele com a pretensão dele ser usado para várias outras coisas. Então, para você integrar não somente com o seu site Fast Store, mas você pode integrar, sei lá, se você fizer um aplicativo mobile nativo, você pode usar as rotas, né, o back-end desse CMS headless para implementar, fazer o conteúdo, né, criar o conteúdo ali e também usar no seu app. Então, como que funciona ele? No final, ele é um appzinho também, que você entra aqui no admin. Eu peguei um aqui do Store Framework, que é o da Base Store, e ele tem aqui, você pode criar, né? Você pode criar vários outros conteúdos. Isso aqui no final são conteúdos que você pode criar. Aqui na Home, se eu clicar aqui, a gente já vai ter um setup que ele fez. Então, se você ver, isso aqui é totalmente customizável, tá, pessoal? Vocês podem criar um modelo de dados que vocês quiserem. Eu posso falar que eu vou ter uma seção, né? No final, acho que esse que é o nome mesmo, seção, que está escrito aqui. Eu posso falar, essa seção, ela vai ter um título, que está aqui, um título, um subtítulo. Aqui, ó, tem um link, tem um array de imagens, e poderia colocar coisa, tem um vídeo, tem um link de vídeo, tem tem um array de objetos que você vai usar.
Então, isso aqui é totalmente extensível, você pode criar o modelo de dados que você quiser. E como isso é consumido na sua solução da Fast Store? No final, o que a gente faz é que todo esse conteúdo, ele vai para a camada de dados da Fast Store, né? Então, aqui a gente tem a query do CMS, né? Então, ele criou aqui a query para a gente, ao CMS Home, que eu já tinha feito aqui. Então, no final, o que ele fez aqui foi todo o conteúdo que você cadastrou, ele vira uma query GraphQL para você consumir no seu componente, na sua solução em React, né? Então, como que eles fizeram aqui? Se vocês verem, tá tudo que está escrito lá, eles colocaram, ó, qual que é o nome, quais são as seções que tem, podem ter mais de uma, aí tem a URL ali da imagem, então tem várias outras coisas aqui. E como que ele plugou isso na home? Se a gente entrar aqui no index, você vai ver que isso aqui também é do Gatsby, tá, pessoal? Você pode exportar uma query GraphQL no seu componente ali, no seu arquivo que implementa o componente React. E essa query que ele vai fazer, quando ele vai criar a página estaticamente, ele pega esses dados e empurra para dentro do seu componente React. Então, o que ele fez? Aqui ele pegou o site, pegou o metadata do site, né? Então, título, description, essas coisas. E também tem essa query aqui, CMS Home. No componente React, ele tem aqui as props, e nessas props ele consegue consumir todos esses dados no componente React. Então, é também um paradigma ali diferente do que a gente está acostumado do Site Edge. No Site Edge, o componente meio que ele já encaixava, né? Você cadastrava o conteúdo, ele já incrementava ali no seu componente, ou nativo ou customizado, para você. Aqui, o que vocês vão ter que fazer é que vocês pegam esse conteúdo e tratam da forma que vocês quiserem. Então, aqui ele criou uma seção Render CMS, tá? Então, que componente é esse? Se vocês verem, eles pegaram esse CMS Home aqui das props, né? Então, aqui, ó, o Gatsby jogou para dentro do seu componente React nas props. No campo Data, as queries que você fez ali. Então, aqui, o CMS Home, ele tacou para dentro dessa seção Render CMS. E o que esse componente Render CMS faz? No final é a implementação, tá? Ele pega ali, faz o map, identifica qual componente tem que renderizar aquele conteúdo e faz pra gente. Então aqui, a gente tem um de hero, a gente tem um texto no banner, a gente tem uma shelf, a gente tem os ícones ali, né? A gente colocou alguns cards. Então, a implementação do que vocês querem fazer faz ali o CMS, cadastra e no final você vai pegar esse conteúdo e vai tratar no seu componente React do jeito que você quiser. Então, a implementação está muito na mão do desenvolvedor e vocês podem consumir isso não só aqui na Fast Store, né? Então vocês vão poder consumir isso em outras fontes. Se tiver, que nem eu falei, se tiver um app, vocês podem fazer ali e consumir. Para fazer isso aqui também, uma coisa interessante, que parece que tudo é mágico aqui, mas a gente usa também uma outra funcionalidade ali do Gatsby, que são os plugins, né? Então, o pessoal também me perguntou ontem, né, se isso é fechado, né? Se tudo os dados que aparecem ali na sua solução, se eles só dá para ser aquilo, né? Eu vou ter que então forcar uma lib da VTEX, acrescentar o que eu quero e fazer o deploy de novo? Não, é totalmente extensível. O que a gente criou aqui, se eu mostrar aqui um pouquinho, esse aqui é o repositório da Fast Store, tá? Então aqui é VTEX/Fast Store. Eu tenho o packets aqui, é o monorepo, né? Então, eu coloco aqui os meus componentes, mas o que eu tenho, as minhas libs, mas o que eu tenho também, se eu entrar aqui no package.json, a gente vai ter aqui uns plugins, né? Que a gente coloca. Um deles é o plugin de CMS, né? Que é @VTEX, é o CMS da VTEX. Vocês poderiam plugar um CMS terceiro e ele ia expor aqui. O que vocês podem fazer também é criar até estender esses plugins e criar o de vocês. Então, se vocês têm um back-end que implementa, sei lá, uma lista de presentes, ou tem um conteúdo diferente, vocês podem criar um plugin Gatsby e plugar na sua Fast Store, né? Então, a implementação, de novo, como faz isso Fast Store? Não é como faz em Fast Store, é como faz em Gatsby, né? Isso é conhecido, quem quiser dar uma pesquisada depois, é Gatsby Node Plugin, né? Se vocês pegarem aqui, Google, ele vai colocar aqui para vocês e vai ter ali como que faz, né? Como que tem uma série de métodos ali que vocês pegam
chamam as APIs, criam as páginas, colocam no GraphQL, então vocês conseguem fazer isso tudo direto na implementação de vocês, tá? Só um minuto aqui. E que nem eu falei também, né? Então eu tenho aqui os frameworks aqui que a gente colocou. A gente já até colocou algumas coisas para facilitar, né? Tem o Tailwind aqui, que a gente estava utilizando, a gente já colocou. Se vocês quiserem utilizar, vocês podem, mas vocês podem implementar também. Então, pessoal, no final, a mensagem que eu quero passar é que a implementação fica na mão do desenvolvedor. Né? A gente dá as ferramentas, o que a gente quer fazer é prover as libs para vocês e vocês pegarem isso e implementar as lojas do seu jeito. Né? Tanto utilizando coisas que a gente implementou, como criando novas. Né? Então, tendo insights ali, e é tudo open source. Isso que é o mais legal também. Então, isso que eu ia mostrar aqui, se vocês quiserem ver como funcionam esses plugins, né, que a Vertex criou, como funcionam esses SDKs, a gente também coloca ali na Fast Store. Então, a gente vai ter todo os plugins aqui. Então, tem o API, como que ele funciona, tem o UI, como que ele funciona. Então, tem tudo aqui certinho e vocês podem, tanto quanto abrir PRs, né, vocês podem ver coisas ali que a gente implementou que vocês entendem que tem alguma evolução, quanto também ver como a gente fez, né, ter ideias e implementar também o de vocês. Bom, pessoal, acho que é isso que eu queria mostrar para vocês. Não sei se alguém tiver uma dúvida, quiser perguntar nesses últimos 5 minutos. Oi, Bruno, tudo bem? Tudo bem. Diego, da CodeBlue aqui. De forma bem prática, assim, eu queria brincar no ambiente da minha agência. Eu tenho que pedir para a Vertex liberar, para quem que eu peço, e qual que é o fluxo de publicação para eu brincar localhost e daí ver no meu ambiente lá da agência. Perfeito. Então, atualmente a Fast Store está em beta, né? Está numa fase beta ali, que a gente ainda não lançou ela oficialmente para você já pegar ali e já implementar sua loja, já começar a dar deploy. Né? Então, o formato que a gente tem é de entrar em contato com a equipe que suporta a agência para fazer o setup da Fast Store para vocês e vocês terem acesso ali. Né? Então, eu mostrei aquela org ali do Vertex Site. Então, eles vão criar ali, onde a gente está usando, isso não vai ser definitivo, mas é criar ali, fazer o setup e aí vocês já vão ter acesso a algumas APIs ali que a gente coloca para você fazer. A questão do deploy também está por ali, né? No WebOps que a gente quer fazer, você faz o PR, dado o merge na master, ele vai gerar uma fase de build e vai jogar para o nosso host, né? Também é algo que vai evoluir depois, a gente entende que tem que dar mais autonomia para vocês, mas hoje é você entrar em contato com a equipe de suporte para fazer isso.